Fala, Potência, mais um Potência Podcast. E dessa vez eu estou vestido do meu manto sagrado, Carlos Jorge. Ó, tá ligado? Meu Deus. Vê aí. Peitoral maravilhoso. A melhor roupa que eu tenho é essa daqui, inclusive, porque hoje eu vou ter a honra de entrevistar e conhecer a história do cara, no patrocínio da empresa dele, inclusive, aqui. Do cara que é meu sócio, meu Ainda amigo. bem que a gente conhece alguém rico, mano. O cara é meu sócio, Que meu rico, cara. amigo. O cara é o homem da minha vida, como eu falo. Ele levou- Marcelo Renato. Seja bem-vindo, Marcelo, aqui. Fala sério, Marcelo. Valeu, obrigado. Mais alto aí, Marcos. Valeu, Marcelo. valeu, Potência. Valeu. Inclusive, assim, eu chamo muita gente de Potência. Todo canto que eu chego, eu chamo Potência. Ô, Potência, Potência. Inclusive o nome do Potência Podcast. E esse hábito eu tive depois que eu comecei a andar com o Marcelo. Isso é uma coisa do Marcelo, já antiga. Que aí eu comecei Péssima influência. tanto vínculo Eita, com boa ele. influência. Acabou que eu aprendi mais essa coisa com esse cara. Marcelo Renato, meu amigo, você tem muita coisa pra gente contar aqui. Cheio Você desencapado. é um dos caras mais tímidos que eu conheço, inclusive. Ele é É. muito tímido. Foi muito difícil trazer ele aqui. Inclusive, Assinamos um contrato. tá aqui a pessoal. nossa equipe de prova que a gente não marcou nada com ele. A gente teve que pegar ele aqui e tava aqui na Pegou Connect. Vem aqui. cá, senta aqui. Com rolo Amarrou. de fio com rolo de fio nas costas aqui. Esse bicho, espera um pouquinho, vem aqui pra dizer um negócio a tua. Aí trouxe ele aqui. Amarrou. Pode ver que ele já tá com um alicate ali na cintura. Meu amigo Marcelo, vamos conhecer a sua E aí, história. Hoje eu Potência? quero conhecer a sua história. De onde foi que o Marcelo surgiu? Onde foi que você nasceu? Como foi? Conta pra mim essa história. Pô, cara, é uma história bastante interessante. Minhas origens em Pernambuco, Canhotinho, e daí saí com 8 anos de idade, né, de Canhotinho, e meu pai é tipo cigano. Fui morando em cidade, São José da Laje, e a gente acompanhando, e Quantos depois irmãos? São José da Quantos Laje, irmãos? Murici, 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens. E aí a gente foi tipo cigano, morou em São José da Laje, depois passou uma etapa em Murici, depois de Murici, Maceió. Aí Maceió se estabilizou. Mas tem muita história, né? Você é do interior de Pernambuco. Inclusive, na sua família tem uma cachaça bem conhecida, né? Mucuri. A cachaça Mucuri, já ouviu falar já, Carlos Jorge? Da cachaça A Mucuri. Mucuri é a mistura do Maruim com... Inclusive, pertence à família do Marcelo, né? O pessoal que, Isso, que é. na época tinha um pouco Mas mais de grana da Trouxe sua alguma família. coisa aí pra gente degustar? Mas aí? ele era uma família um pouco mais afastada. assim. Isso, ele era meu tio, né? E irmão da minha mãe. E na época era assim bastante divulgado essa cachaça, então era realmente, acho que era maior do que a Pitu na época. Uhum. E aí, só que é família, mas é uma família assim afastada, né? Aí- Tinha grana e tal. Vocês foram morar em São José da Laje, né? Isso, saímos de Canhotinho e fomos para São José da Laje. De São José da Laje, Mas aí em São José da Laje, seu pai tinha um bar também. São José da Laje, meu Mas- pai tinha um depósito de bebida e eu estudava, ajudava meu pai. E sempre foi essa trajetória, né? Quantos anos de idade, Desde- Marcelo, tu ajudava teu pai? Desde 8 anos de idade. Eu estudava e ajudava ele. E aí nesse processo já lá ajudava no bar, limpeza, tudo, fazia. Limpeza, vendia. Quando chegava alguém diferente, eu já Tá. fazia o test drive Tal, e já tal, tu entendeu? acompanhava todo o processo, Todo né? o processo. Estoquista, tal. Isso. E aí, E aí, a São coisa José foi da... fluindo. aí via, a tua família foi pra Murici, foi? Isso. E em Canhotinho, eu também juntava litro e tal para ajudar a família, né? Certo. E eu vendia um cara que produzia vinagre. Aí eu vendia tal para ajudar Conseguia juntar também, uma juntar grana. uma grana. Isso aí eu não sabia também. E aí eu fui para São José da Laje. São José da Laje ajudava meu pai também nesse processo de estudar e ajudá-lo. Uhum. E passei em torno de 8, 10 anos. Depois fui para Murici. Murici, meu pai tinha um bar também. E eu ficava até 2 horas da madrugada. Aí estudava durante a semana. Vinha para Maceió estudar, né? E na época a dificuldade grande. Saí de Murici, ia para a escola técnica. Na época era Etifal. Uhum. E na Etifal, para você ter ideia, eu estudava o período da manhã. E tinha uma aula, que era educação física, 5 horas da tarde. Eu ficava esse período todo, às vezes sem
sem condições de almoço e tal, e ficava para educação física. A educação física, na época, reprovava. E aí eu ficava, depois ia para ponto de ônibus, esperar carona tal, para voltar para Murici. Então, Era Mas- esse processo. esse Mas, processo. mas aí você começou. Quando você estudava na antiga Tifal, você começou a estudar eletrônica ou elétrica? Eletrônica. Eletrônica, não foi? Eletrônica. E aí você já se apaixonou por aquilo, gostava, porque era muito próximo de você isso já. Já tinha alguém na sua família, alguma referência? Como foi que você chegou nisso? Não, foi um acaso. Uhum. Na realidade, eu acompanhava alguns colegas, vamos estudar para a escola técnica. Na época era praticamente uma faculdade, cara, Uhum. o teste, né? Sei. E aí, quando eu passei, foi uma vitória, cara. Poxa, eu não acreditei. A gente no interior, sempre escola pública, e aí as dificuldades eram imensas. E aí, quando eu passei, foi uma vitória, cara. E realmente. E quando eu terminei o período da escola, Uhum. aí o que é que acontece? É interessante, cara, esse processo. Terminei a escola técnica, estava surgindo o polo cloroquímico, que hoje é Braskem, na época Sinal. Lá em Marechal, em cima lá. Ah, tá. Tá? Que era Sinal, CPC, Alclor, e estavam recrutando pessoal de eletrônica da escola técnica, estavam dando prioridade. E aí tinha 50 pessoas para 2 vagas, eu fiquei entre as 2. E aí veio outra etapa, fazer instrumentação industrial, né? Aí entrei, aí fiz um período aqui no Senai, 6 meses, depois fui para o Rio de Janeiro, passei mais 6 meses fazendo a parte técnica, né, exclusiva da instrumentação. Passei 6 meses no Rio, na década de 80, no ano de 87. Foi enviado pelo pessoal da Sinal na época. Sinal. Né? Na época, para você ter ideia, eu recebia 3 salários mínimos só para estudar. Então, a minha trajetória foi vencedora, cara. Você vê que bacana, né? Tipo, eu acredito muito no poder da oportunidade, né? Então, você vê aí um cara que saiu do cenário do interior do Pernambuco, que tinha que ajudar os pais desde muito cedo ali, conseguindo ouvindo uma Amado verba, Batista no barzinho do pai. Ouvindo o Amado Batista e tal. Interessante que o pai dele teve bar a vida toda e o Marcelo é o cara que você não consegue ver ele botando uma gota de álcool na boca, né, cara? É muito interessante. Adelino Nascimento. Amado Toca a Batista. fita do meu carro. Nossa, mãe. Nossa, Emílio mãe. Juliano. Uma canção. Faz lembrar você. Aí teve toda essa trajetória, conseguiu passar na Edfal, que já foi um desafio, né? Porque Isso. a gente que não tem, que vem de uma base mais simples, a educação ela é tão Vital, né? vital para você conseguir alguma coisa, né? Ou seja, conseguiu realmente através da educação. Aí consegue também passar no teste lá do Sinal, de 50 pessoas, 2 vagas, tá lá o Marcelo, mais conhecido por mim como o Veinho, que eu gosto muito desse cara. E aí o Veinho passou lá, A lenda. 2 vagas, conseguiu. Aí surgiu outra oportunidade de ir pro Rio de Janeiro. Já tinha viajado pra fora assim alguma vez? Não. Foi de avião não. na época? Avião. Primeira vez que tu viajou de avião. mãe. Quantos anos tu tinha nessa época, Marcelo? 19. 19 anos. Caramba, novo pra caramba, 19 anos. Novo, muito. Foi pro Rio, Semi-rico, né? uma coisa totalmente nova, né, pra você? Um cenário novo. tudo Totalmente, cara. Eu nunca imaginei, cara. Ali eu era um sonho, né? mais. Né? Que eu nunca esperava. Poxa, nasci no interior. Minha trajetória de adolescência toda interior e surgiu uma oportunidade dessa, você fica... Quanto tempo tu passou no Rio? 6 meses. 6 meses lá 6 no Rio, meses no imerso, né? Era tu e mais uma turma, né? Isso. Na realidade, era um pessoal da Alclor, que eram 4 empresas, né? Alclor, Salgema, Sinal e CPC. Então, eles selecionaram pessoas, né, para cada empresa dessa. No total, lá tinha 19 pessoas Aí nesse curso. tu trabalhou na Sinal por quanto tempo? 6 anos.
6 anos. Trabalhei 6 dedicado anos. na parte de automação, instrumentação. Isso. Aí o que é que acontece? Época difícil da automação, época do DOS, tudo era Nossa, tudo DOS, cara. tudo difícil, né? Tudo complicado. Difícil, cara. Quem acompanha, quem sabe a parte de desenvolvimento de software sabe o que eu tô falando, que a plataforma mais difícil que tinha pra desenvolver era essa época, cara, pra desenvolver. Hoje quem desenvolve hoje, né? A gente que desenvolve hoje ainda, inclusive, a gente sabe os benefícios que tem de as máquinas se comunicarem, encontrarem um IP. Antigamente, na época do Marcelo, você tinha que ter todas as ferramentas da Kia. Porque senão você não desenvolvia, não vai. Era muito mais difícil. Sem dúvida, é tudo comando, né? Ctrl+V, Ctrl+C, enfim. E não É era para tudo copiar. comando. E não era para copiar. Era para poder fazer o processo. Para você ver o monitor, cara, era no próprio computador. Era o 286 na época, computador. Eu vim pegar em computador, conhecer o computador com 19 anos, cara. Justamente nessa idade onde eu concluí esse curso. E muito assim, acho que pra época era uma revolução, né, profissional, você passar por toda essa trajetória de a parte fase educacional, você conseguir uma oportunidade profissional dessa e depois você se aprimorar dentro dessa oportunidade. Então, eu acho que aí você ressalta muito, né, de onde eu saí para até ali, para onde chegou, já era uma grande vitória, nossa, né? Então, e você acessar a tecnologia para nosso contexto, nível Brasil, Nordeste, aqui localmente, um computador, aí, meu amigo, que era um super profissional diferenciado, né? É verdade. E como a tecnologia, aí até percebendo vocês falar, não é a minha área, a automação, né? Mas como vocês falam, né? A gente sempre... a parte contemporânea, hoje a gente sempre tem uma reclamação, né? Para fazer, porque não sei o que e tal... Mas vocês, empreendedores do passado, no sentido de conhecimento, vocês realmente, bicho, você não sabe o que é problema, né? Então muitas vezes o colaborador pode, nessa trajetória atual, pensar um grande desafio, mas bicho, fica tranquilo, irmão. Tamo junto, vamos aqui pela experiência e trajetória, né? Se a gente for falar das redes industriais, né, Marcelo? Que Nossa. hoje em dia tá bem mais fácil. Hoje em dia os equipamentos eles se conversam e eles próprios enviam informação, recebem informação numa velocidade grande e um monte ao mesmo tempo. Imagine que a rede industrial antigamente, ela era um ambiente que só um podia conversar por vez. Isso. Era um dispositivo mandava, o outro tinha que estar ouvindo. Era o master e o slave, né? Ele estava mandando, o outro tinha que ficar calado. O outro recebia, o outro falava. Hoje em dia, numa rede, uma rede Ethernet e diversos outros que tem. Profinet, Profibus, várias internet, várias redes. DeviceNet. Os dispositivos estão tudo conversando ali ao mesmo tempo, tudo uma loucura e com facilidade. E com fabricantes diferentes, né? Hoje, né? Diferente. PL6, fabricantes diferentes, e eles se comunicam, né? Antigamente era uma coisa muito dedicada. Para você ter ideia, quando você precisava de um manual de um equipamento, cara, vinha correio, era a maior dificuldade do mundo. Hoje você é no Google, né? No Google, você no manual do inversor tal, você vai lá, já verifica tudo, cara, através do celular. Eu acho que o mais difícil hoje em dia é capturar a informação correta, porque tem muita informação errada no mercado através do Google, né? E aí é onde serve a experiência de estar orientando o ponto, onde vai, porque se a gente for ver esse exemplo das redes industriais mesmo, a gente pode visualizar o seguinte, que antigamente era mais difícil não só de conduzir, mas de fazer mesmo o processo, de desenvolver. Hoje em dia você consegue fazer isso de uma forma mais rápida, mais fácil. O próprio equipamento informa quando você está errando, né? Que antigamente ele não informava que você estava errando. Você errou, você ferrou. Não ia funcionar o negócio, você não ia. Ia perder muito tempo. Muito tempo. É. Mas aí depois que tu saiu da Sinal, aí tu foi pra... Isso, depois que eu saí da Sinal, aí eu fui prestar serviço à Petrobras. Trabalhou na Petrobras. Quanto tempo? Na Petrobras. Aí foi um ano, no máximo. Saí da Petrobras e fui para Aracaju. Né? Fui tentar trabalhar em Aracaju, colocar uma empresa lá e tal. Mas não foi a deu primeira certo. vez que você tentou empreender, né? Isso, foi a primeira vez. Isso é muito massa para os nossos colaboradores poderem assistir essa história, porque o Marcelo é um cara mais reservado e às vezes ele não conta essas histórias. Eu conheço tudo isso, mas o resto do público tá sabendo muito massa. Aí tu foi tentar empreender a primeira vez, eu lembro dessa história, e deu errado. E não deu certo, tá? Eu retornei. Isso é muito massa também, porque às vezes as pessoas pensam, deu certo, mas, putz, tem... Isso. Processo. Quanto tempo, quantos anos tu tinha, ou há quantos anos atrás
que tu foi empreender Aracaju e deu errado? Foi acho que uns 10 anos atrás. 10 tá, anos. Não, 10 anos a Connect tá Não, é tempo. antes. Foi uns uns 12 anos, mais uns ou menos. 12 a 15 anos, isso. É por aí. Mas, 12 a mas foi 15 antes de trabalhar na empresa que a gente trabalhou junto, que você empreendeu? Não, aí o que é que acontece? Quando eu saí da Petrobras, aí eu fui para Aracaju. De Aracaju, eu fui para Brahma. Certo. Trabalhei na Brahma. Trabalhei 1 ano e meio na Brahma em instância. Alô, Antônio Bergson, aí, ó. O cara trabalhou na Brahma aí. A gente recebeu aqui o Bergson, que é o executivo da Ambev aqui em Alagoas. Ele também deu entrevista pra gente, contou a história dele. Legal. É um cara simples pra caramba, meio mundo de cabra, né? Como é meio mundo de leite. E 350 cabras, meio mundo de leite. Ele tomava conta, era muito massa a história dele. Aí tu trabalhou E na daí Brahma. trabalhei na Brahma 1 ano e meio. E aí surgiu uma oportunidade na Votorantim. Foi na Brahma que caiu um negócio na tua cabeça que bateu no... Não, foi o capacete? Votorantim. Foi no Votorantim. Foi. E aí... Votorantim é uma fábrica de cimento, né? De cimento. Já mudou todo o Isso. contexto. Saiu da Sinal, PVC, produtos químicos. Mas o fio Aí desencapado foi é o mesmo. Mas, cara, Mas muda o muito, processo. sabe? O processo. A gente que trabalha com automação precisa entender o processo para poder desenvolver. E aí, isso daí conta muito na trajetória do Marcelo como profissional, porque são mudanças bruscas, pô. Você precisa se remodelar para poder Mas, ao entender. mesmo tempo, tem amplitude, né? De carga, né? De experiência, de conhecimento. de Realmente, quando você diversifica o seu conhecimento, você fica com forte. uma base muito fortalecida, né? Profissionalmente. Exato. Então, Aí tu foi pra Brahma, muito né? interessante isso. Aí depois foi pra Votorantim. Votorantim é Aracaju. Aracaju. Tu trabalhou no Laranjeiras. sul do país. Foi em que período? Não, no sul eu só fui fazer treinamento. Ah, foi treinamento, não foi? Fui fazer treinamento. Sim, aí tu foi E aí fiquei na Votorantim. Votorantim 3 anos e meio. Aí fui pra fazer um treinamento pela Votorantim. Foi na em Rio Votorantim Branco. que caiu aquele negócio na tua Foi. cabeça? Conta essa história. Como foi? Tu tava passando? Não, eu tava passando e de repente caiu uma tubulação. Eu tava de capacete e bateu no capacete e feriu meu nariz, cara. Se eu não tivesse com capacete, Interessante, cara. é uma coisa bastante interessante. A gente que trabalha na área EPI, industrial, né? a gente passa por muitas situações de risco, né? E nesse momento o Marcelo estava usando o EPI, graças a Deus ele só um cortezinho que Só teve, um não foi? corte. E a gente orienta muito os nossos colaboradores hoje isso, e esse exemplo, essa história do Marcelo, a gente sempre está replicando ela aqui dentro da empresa, inclusive. Não, é muito importante o profissional ele usar os EPIs, que ameniza muito, né, algo, porque se você, a partir do momento que você esteja dentro de uma usina, por exemplo, a vulnerabilidade é muito grande. Verdade. De um acidente. Nunca sabe o que pode vir. E antigamente, assim, meio que algumas empresas, quer generalizar, meio que flexibilizava muito, e hoje a segurança do trabalho é rigorosíssima, né? Então, assim, muitas punições, né? Muitas multas, por ser, a parte de insalubridade, hoje também deu uma melhoria dentro das empresas, principalmente indústria química, né? Saúde e tal. E a gente percebe esse processo, procedimento, assim, mas de um processo extremamente rigoroso. Eu, por exemplo, fui para a Ambev, né? Para entrar lá, filho, aquele documentário gigante para falar sobre segurança, né? Para falar sobre o nosso comportamento de visita ali dentro da parte de fabricação, né? Entender todo o processo de industrialização, que é uma área de muita insegurança, porque, assim, é um processo de uma dinâmica, né? De risco. É claro que tem a sua margem ali calculada, mas, assim, precisa dessa exigência, né? De segurança do trabalho e tudo, e até por proteção daquela própria vida, né? Exatamente, é o Justamente, foco. é Aí muito tu saiu da Votorantim, você trabalhou na Votorantim por um tempo, e aí foi 3 anos e meio depois foi pra onde? Isso. Depois de 3 anos e meio fui para a Tecnol. Tecnol, que é a empresa que a gente trabalhou junto, inclusive, aqui em Maceió. Que é uma empresa também de automação industrial, uma ótima empresa, inclusive, que tem uma relação muito boa. Isso. Aí você entrou... O mestre Luiz Nosso fez o chefe, convite. Grande Luiz. Eu sempre digo que é o meu mestre. Meu também, inclusive. Foi o cara que eu aprendi muito sobre automação. Então, aí ele fez o convite e aí foi realizado. Eu passei 10 anos na Tecnol. Foi, eu acho, uma experiência assim, cara, imensurável. Né? O que eu aprendi, né, foi uma coisa assim impressionante. Uma que eu sempre gostei de lógica, né? Eu pegava os desenhos elétricos. Puxa mais o microfone assim pra perto. Eu pegava os desenhos elétricos
e transformava em lógica. E aquilo eu fui me aperfeiçoando e gostando, cara. Foi impressionante essa trajetória de CLP. E daí fui gostando, aí fui abrangendo a parte de PLC e fui desenvolvendo. E as oportunidades vinham acontecendo e aí, sempre aproveitei, E aí, em cara. 2007, eu entrei na Tecnol também, né? Como auxiliar. E o Marcelo era a maior referência que tinha de automação dentro da empresa, entre os colaboradores, fora os donos, né? Que tinham o Mestre Sim, Luiz, Mestre o Jário, o Luiz, Flávio e o Mestre Yoda também. Mestre Yoda. Eram 4 donos, que inclusive é muito importante essa relação, sabe? Porque nós nos tornamos concorrentes da Tecnol, mas em todo lugar que a gente vai, a gente tem o maior orgulho de dizer que saiu de lá e fala muito Respeito, né? bem e respeita. E a gente fala sempre deles de uma forma muito justa, porque a gente sabe que o mercado ele precisa que todo mundo se mova, né? Mas o mercado tá para todo mundo, a gente sempre fala isso para todo mundo. Verdade, sem E dúvida. aí eu conheci o Marcelo e aí eu abusei tanto do Marcelo, cara. Assim, eu aproveitei a oportunidade para falar. O Abre Marcelo, o coração, cara. eu aprendi automação da seguinte maneira. O Marcelo, ele sempre já fera, né? Muitos anos, já toda essa experiência e bagagem que ele tinha de automação e ele ia lá trabalhar. E o cara que trabalha com desenvolvimento, ele não quer conversar. Ele quer focar aqui no computador e quer desenvolver, porque você não consegue focar e conversar ao mesmo tempo, não dá. Aí eu chegava do lado do Marcelo desenvolvendo aqui, eu chegava a ficar aqui do lado. Aí o Marcelo olhava pra mim e eu falava nada, cara, só tô aqui de boa, só olhando. E aí eu passava muito tempo olhando o Marcelo fazer. Então. E eu vi que a única oportunidade que eu tinha de aprender a automação seria se eu tivesse também um computador. Mas eu não tinha computador, o que foi que eu fiz? Liguei pra minha mãe, me arruma aí um cartão, minha mãe arrumou um cartão, eu comprei meu primeiro computador da minha vida, um Dell Vostro, dividir 12 parcelas 82 de parcelas. R$180, 180 e pouco reais. Na época eu pagava já aluguel, já tinha tudo, e meu salário era mais ou menos R$625 na época. Era e aí muito já. não tinha como eu pagar tudo, né? E consegui essa parceria, comprei. E aí eu passei a botar o computador do lado do Marcelo e eu comecei a aprender com ele, assim, ia perguntando e tal, ia fazendo. Aí o mestre Luiz ia me ajudando também, e aí eu fui entendendo. Inclusive, eu ministrei um treinamento há pouco tempo aqui na Connect, e eu lembrei que eu nunca fiz um curso de automação. Você vê o quanto é importante você estar do lado de pessoas que sabem, prestar atenção e se prestar aquilo tudo, né? E aí foi quando a gente desenvolveu a nossa relação de amizade. Foi, a gente começou pela minha admiração com o Marcelo como profissional, como referência que ele sempre foi para mim, aí eu me aproximava muito dele para poder sugar aquele conhecimento e acabou que a gente foi tendo uma relação de amizade, de proximidade. Eu ia contribuindo com o máximo que eu podia também, ia desenvolvendo o que eu podia e ele fazendo o campo dele e sendo sempre uma referência para mim. E aí depois o Marcelo saiu, não foi? Foi. Após 2011, mais ou menos, eu saí de Tecnol e aí resolvi colocar a empresa, né? Primeiro em Aracaju, você foi, não foi? Eu lembro. Você saiu, foi primeiro para Aracaju. Fui para Aracaju, saí isso. Fui para Aracaju, não deu certo, tal, retornei para Maceió e aí eu resolvi colocar a empresa. Colocou a Connect Automação, o nome da empresa. Connect Automação. A minha relação com a empresa era nenhuma. A única coisa que eu tive, inclusive, eu fiz a primeira logomarca. Pela nossa relação de amizade, o Marcelo falou que ia fazer a Connect, aí eu criei a primeira logomarca, que era um globo, que saía um cabo de rede de Maceió, rodava assim o globo e assim, o globo era o O, era Connect, e aí o cabo de rede passava assim, uma automação embaixo. Logo feio. Foi a minha relação com isso. Eu só criei a logomarca e passei pro Marcelo. A gente não prospectava trabalhar junto, agora eu tinha uma vontade muito grande. Eu até passava para ele, eu dizia, Marcelo, meu sonho é trabalhar junto com você. Era o meu sonho na época, eu dizia, meu sonho é trabalhar com você. Amizade, né, também, ali, respeito. Respeito. Esse cara é um diferenciado, cara. Esse cara, quando entrou lá na empresa, na Tecnol, a gente percebia de imediato que ele tem um potencial fora do comum. Realmente é uma realidade. Ele não pode falar de cara mim, muito... eu vou chorar, eu vou dizer logo, mas cara... segurar ele aí. E aí o que acontece? Teimoso, 2012, né? 2013, aí a gente foi tomar um café junto. Que massa essa história, eu gosto muito dessa história. A gente foi tomar um café no posto da Rotary aqui, de onde a gente tá perto hoje. E aí o Marcelo falou que estava a fim de fechar a empresa porque estava muito difícil. Era ele sozinho para dar conta de tudo, fazer, e realmente muito difícil. E eu
tava, na época, querendo sair da empresa da Tecnol e eu vi uma oportunidade da gente criar um vínculo naquele momento. Eu, putz, cara, a gente pode... Que tal a gente fazer o nosso negócio junto? E aí é onde vem a loucura. Um cara na época, com mais de 50 anos de idade já, acreditar na voz de um menino de 26 anos de idade, louco, que nem eu tinha. Todo o dinheiro da vida do Marcelo estava investido nesse negócio na época, eu lembro exatamente disso. E aí eu tinha na época o meu maior salário da minha vida que eu tinha conquistado, porque eu era coordenador. Quando o Marcelo saiu, aí eu me tornei coordenador da empresa, né? E aí foi uma oportunidade que eu tive de aprender a parte fiscal, administrativa, tudo, que eu me envolvi com tudo dentro da empresa, por gostar também dessa parte. E aí eu estava me sentindo mais preparado, mas eu ia largar o salário que eu tinha, fiquei um tempo também sem receber dinheiro nenhum para poder a gente apostar nessa ideia. E aí o Marcelo comprou a Vibe e a gente começou dali daquele café, já surgiu as ideias. Caixa de ferramenta. Fazer e a luta. E aí a gente começou a luta. Engraçado que eu disse, Marcelo, eu vou comunicar o pessoal da empresa e daqui a alguns meses eu saio. Quando não deu certo. Inclusive não deu certo essa transição, porque quando deu pouco tempo que a gente começou a trabalhar em conjunto, só a parte comercial, o mercado estava carente da necessidade, que começou a surgir demanda. E aí o Marcelo, que já estava insatisfeito de dar conta sozinho, disse, cara, se você não vir, eu não vou aguentar. Aí eu tive que chegar lá na empresa, eu gostava muito do Luiz, o meu chefe, cara, muita proximidade eu tinha com ele. E aí eu cheguei pro Luiz, disse que ia sair, e o Luiz foi um cara gentil até o último momento, porque ao invés de me demitir, eu falei que ia sair, ele me demitiu para que eu tirasse o meu FGTS, para que eu recebesse o seguro. Foi um cara gigante, assim. Ele sempre foi um cara gigante, Luiz. E aí eu entrei e a gente entrou junto. Luiz, queremos você aqui, viu? Pois seria massa tu conversar com o Marcelo Luiz. Ele é mais tímido do que o Marcelo, ele é muito tímido, Luiz. Nossa. E aí a gente começou a desenvolver aquilo lá, e era eu, Marcelo e só, né? E aí a gente contratou uma menina para atender o telefone, porque a gente achava que era importante ter uma figura de alguém atendendo no telefone. E a gente começou a trabalhar de forma absurda, velho. 14, 15, 16 horas por dia. Eu e esse cara no ponto. Daqui a pouco a gente foi para um ponto maior, porque já não dava mais para ficar naquele ponto, né? E era eu e ele mais um. Aí daqui a pouco a gente contratou alguém para ajudar a vender. E aquela luta. E quantas vezes a gente passou... dias olhando pra cara do outro sem saber se o negócio ia dar certo. E a gente parava e ia fechar as contas do mês e as contas não fechavam. Batia. Quem vê a Connect hoje aqui, rodando, vê os colaboradores, vê a gente em alguns estados que a gente tá operando, a abertura nova agora da Connect no Pará, não vai ter... Não tem condições de ter noção do que a gente realmente passou. Porque mesmo a gente contando aqui, eu não consigo contar e extrair as reais dificuldades que a gente passou, né? Realmente. Eu não sei, a tua cabeça deve passar a mesma situação, né? Não, com certeza. E assim, mas se a gente observar, tudo é válido, né, cara? Toda essa dificuldade trouxe algo positivo para nós, né? A experiência, buscar outras alternativas. E esse cara aqui, super inteligente, criativo pra caramba. Marcelo, vamos buscar isso, buscar dessa forma. Então, a coisa foi fluindo de uma forma diferente, né? Porque o Henrique, ele tem uma visão tanto técnica como administrativa. É um cara diferenciado, assim, é um fantástico. Por conviver com vocês, eu vejo que a sinergia é muito complementar, né? Eu não percebo assim, nunca percebi esse quase 3 anos já, né, que eu tô aqui. É uma rivalidade, eu vejo assim, vocês se completam demais, cada um sabe o seu lugar dentro do negócio, né? O respeito, cuidado, o zelo de cada um também saber, porque assim, até acho que a amizade também ajuda nesse circuito, dizer, bicho, aquele cara é mais do que o meu sócio, aquele cara é meu irmão, aquele cara é meu parceiro, né? Então, e assim, quem entra aqui vê isso com muito carinho de vocês, sabe? De cada um, eu particularmente nunca vi uma divisão de bola, nunca vi um ocupado de lugar com desrespeito, e vocês se percebem também, acho que até pela experiência profissional de vocês têm um autoconhecimento muito grande sobre quem vocês são para a Connect, e a Connect
é maior do que o Erickson, é maior do que o Marcelo, né? Então a Conecta é um sonho que se concretizou e vocês têm essa devoção pela empresa de realmente dizer, bicho, eu tenho muito orgulho da trajetória que eu consegui e eu preciso respeitar o irmão que construiu esse legado comigo, né? E assim, eu falo muito emocionado assim dessa parte de vocês, porque hoje eu contemplei uma situação muito forte assim com o Erickson, que me rememorou a minha situação de vida, né? Quando eu fui assinar minha primeira carteira, e aí o Erickson hoje fez uma pegadinha com o colaborador dele aqui, rapaz, que realmente me deixou sem jeito, sabe? O cara aqui meio que desarmado, e vamos testar aí, vamos não sei o que, papapá. E o coitado do cara assim, né, meio que fazendo ali na onda ali, o cara é o chefe do cara, né? O cara com toda diplomacia ali, né, se comportando como colaborador. E aí disse, meu irmão, você tá contratado. O Arthur foi efetivado hoje. O Arthur, estagiário. Legal, então, assim, legal. e a alegria não é a carteira assinada, né? Eu acho que isso é a consequência da luta de vocês, da percepção, mas a alegria é dizer, bicho, quanto a Conecte hoje consegue impactar vidas, né? Porque a gente sempre olha para um projeto social e o lucro do empreendedor social é a transformação daquela vida que não ia ter chance nenhuma. E realmente, as empresas hoje, quando geram emprego e renda, ela tem essa transformação de vida. Pegar um cara que começou como um estagiário ali, né? Servindo, como servindo mesmo, e o cara criou interesse, realmente é diferenciado e acontecer trajetórias como essa. Então, assim, muito orgulho eu tenho de vocês pelo legado que vocês têm feito e a contribuição para esse estado, né? Hoje a gente tem um estado do IDH social tão trágico ainda, mas ver empresários como você, bicho, é mais um pai de família, mais um jovem, né, incluso dentro do mercado de trabalho, ganhando seu salário com respeito, com dignidade. Isso é extraordinário diante da contribuição que vocês têm feito, né, para nossa terra, para o nosso lugar. Então, quanto orgulho eu tenho de vocês, velho. E assim, olha, dentro da nossa história, tem diversos momentos que a gente passou por dificuldade, diversos momentos que a gente já chorou junto, né, de dificuldade, não só chorar, só de emoção. Sim. Por ter conquistado. A gente ultimamente tem chorado muito por ter conquistado. De alegria, né? De alegria. Mas a gente passou por diversas situações e você falou uma coisa, Jorge, que é muito a minha visão. Nós somos muito complementares aqui. E assim, eu nunca vi um cara com a visão, ele fala muito da minha visão, mas eu nunca vi um cara com a visão tão sensacional e simples ao mesmo tempo quanto o Marcelo. Ele faz o seguinte, Marcelo, quando eu comecei, eu realmente sou um cara que gosta de desenvolver, é o meu perfil, né? Gosto de desenvolver, gosto de fazer, às vezes eu sou um trator, às vezes eu sei fazer. E sempre o meu porto seguro é ele. Então, por muitas vezes, quando o negócio tá indo, sempre a pessoa que eu vou procurar, eu digo, Marcelo, vem cá, bicho, eu quero fazer isso. E quando o Marcelo diz, vai, velho, eu me sinto numa segurança tão grande por ter ele como esse meu porto seguro, que eu me sinto, é como se eu tivesse sido abastecido da energia que eu precisava. Então, a importância do Marcelo nesse processo é muito grande. Quando ele fala bem assim, teve uma vez que ele chegou para mim bem assim, ele disse, Marcelo, eu vou fazer isso aqui e isso aqui, para que a gente chegue a isso aqui. Aí ele fez, cara, acho que até o cara eu puxei dele aqui também, que eu fico imitando o Marcelo e tudo. Ele fez, cara, você, até agora, a gente chegou aqui com as suas escolhas. Então, continue fazendo as suas escolhas, que é o caminho certo. Meu irmão, velho, quando ele falou isso, eu fiquei, caramba, irmão, foi quando eu consegui sentir, eu acho que isso daí tem uns 4 ou 5 anos que ele falou isso pra mim. E isso foi quando eu consegui sentir a importância que eu tenho dentro dessa empresa. A partir dessa frase que ele falou pra mim, com a visão que ele tem, de dizer, a gente chegou até aqui através das suas escolhas. Que ele sabe indiretamente que as minhas escolhas tudo parte de um princípio dele, pô. Porque eu nunca faria algo se não fosse validado por ele. Sempre quando o negócio tá indo, que eu tô querendo fazer aquilo, eu tenho que chegar pro Marcelo, eu tenho que dizer pro Marcelo antes, eu tenho que contar isso aqui pro Marcelo. E aí ele escuta pelo jeito que ele olha, pelo jeito que ele fala. Quando o Marcelo vem dizer, a gente tem que fazer... Meu irmão, eu já sei... Peraí.
peraí, tem que ouvir. Tem que Eu respeitar. tenho que ouvir, a gente tem que fazer, porque ele tem uma visão diferenciada. E assim, e se eu não tivesse você, cara, aqui do meu lado, nada disso daqui existia, não, pode ser certeza. Mas por que isso, cara? Porque você tem potencial, Henrique. Você é um cara que eu sempre... Acho que quem não vê potencial em você, cara, em todos os sentidos. Então não tem como. Como é que eu vou desacreditar de uma pessoa dessa? Não tem como, cara. Então tem que nós estamos juntos, cara, mãos dadas, partindo, como a gente sempre lutou e luta, cara. Então não tem como dar errado, né? Quando a gente tá junto com a energia cinética, todo mundo junto com aquela energia de lutar e vencer, dá certo. Desarmado de vaidades, de posições, né? De Tudo. tudo. Cada um sabe seu lugarzinho. E ninguém briga por isso, né? Cara, é tão Não, difícil conseguir. É tão difícil dar um luxo ao Marcelo. Eu tento tanto hoje, você não tem ideia, mas esse cara é muito simples. Esse cara é um homem incrível, pô. Ó, pra alocar um carro pra ele, a gente tá com um carro locado que tá com ele. Oi? Eu ia falar sobre Pra alocar o carro pra ele, meu irmão, ele quer o carro 1.0 mais básico que tem, mais básico. Aí eu tenho que interferir nesse processo, aí, porque aí é uma coisa que, do mesmo jeito que eu escuto muito o Marcelo, ele me escuta muito. Então, quando ele pede, vê se ele faz, pessoal, aloca um carro aí o pessoal vai logo o carro, ele fala, eu quero 1.0 mais básico. Aí quando chega pra mim, porque eu sou responsável financeiro, aí chega e fala assim, peraí. Vai alocar pro Marcelo esse carro? Não, O pô. dono? A gente Pelo amor pode, de Deus. mas a gente pode fazer algo um pouquinho melhor. Então, não, vamos trazer segurança pro Marcelo. Tá, quando o carro chega, ele faz. Rapaz, vamos devolver esse carro. Todo mês ele fala isso pra mim. Todo mês ele fala, vamos devolver esse carro, vamos pegar um mais barato, porque, pô, aí é um cara sensacional, né? Assim, Mas assim, uma referência. essa pra mim. visão é até uma cultura Ambev, né? A Ambev usa muito essa cultura da não ostentação, no sentido não do desfrutar, né? Mas assim, até de exemplificar pro colaborador, né? Porque muitas vezes o cara consegue algum nível de prosperidade dentro da empresa, aí o cara já quer andar de jatinho, Isso. né? Já quer não sei o que, bicho. Como é que tá o longo prazo da nossa empresa? Hoje a nossa empresa vai conseguir se manter no próximo ano seguinte bem, ou a gente tá torrando caixa para poder ostentar e daqui a 3 meses não tem mais saúde, né, empresarial. Então assim, é uma cultura que realmente a gente precisa até ter cautela, mas ao mesmo tempo a gente não pode se limitar de desfrutar as conquistas. Eu acho que a gente precisa muito, né? Parece uma coisa tão assim, e cada pessoa também tem seu jeitinho, também que a gente pode obrigar, né? Mas assim, bicho, conquistou um pouquinho mais, vai lá, pô. Antes a gente comia no passaporte do nego, tem a opção lá no passaporte, vou trazer até o nego aqui eu dei. Tem a opção, 2 conto, é sem salsicha, é só o pãozinho com a carne moída e o molho em cima, ó. 3 conto é a salsicha no meio, a carne moída e a carne moída misturada com soja, que parece carne moída, assim, de tão bem que é preparado, né? Eu disse, beleza, já sei comer no nego, mas agora eu nunca tive a experiência de comer num Divina Gula. Então, assim, aí, agora assim, não só pela ostentação, mas até pelo diferencial de você experimentar algo novo. Dizer, bicho, existe um paraíso além do passaporte do nego, que também pra mim é maravilhoso, né? Toda semana eu vou lá e como dois dog do nego lá, 3 contos. Mas assim, pra gente ter esse desfrute, e porque isso é tão bom pra nossa alma, né? Mas cada um tem a sua... Até as pessoas hoje, eu, como secretário, tá? As pessoas sempre querem dar um padrão de ostentação pelo cargo, né? Não, bicho, a gente pode viver o simples. Agora, qual é o melhor, né? Eu até comparo as pessoas. É ser o rico ou o falso rico? E qual é a minha concepção de riqueza? É aquela riqueza da prosperidade. E aí, só para eu terminar essa parte aqui. Muitas vezes o cara ganha 30 mil conto e tem dívida, né? Deve o mundo e o fundo, não consegue honrar seus compromissos nem nada. E certo dia fui lá no Vale do Reginaldo, aí fui lavar, aí eu até desconfiei da ligação. A mulher, vem aqui, meu filho, lavar meu sofá L. Eu digo, fui lá, eu digo, Dona Maria, é 350 reais, pode vir. Fui lá, jura tu, fui lá dentro do Vale do Reginaldo, dentro da grota lá. Fui lá dentro, descendo de viela. Quando chego lá na casa da mulher, sofá ali maravilhoso. A mulher com toda a sua cozinha planejada. Não era armário, não, filho.
foi embutido lá os negócios. A casa, um conforto maravilhoso, dentro do vale, dentro da quebrada mesmo. E ali ela disse, meu filho, eu só compro quando eu tenho condições. Aí qual foi o princípio dela? Eu junto, pergunto quanto é. Aí daqui a um ano eu junto. Aí quando eu vejo que eu tenho condições, que eu não vou me endividar e nem atrapalhar o meu pezinho de meia, aí eu compro um por vez. E aí eu fui, e assim, é algo que dura, é um conforto maravilhoso e moderno, porque é só limpar e manter. Então assim, o conceito de prosperidade, né, muitas vezes a gente precisa se materializar nele, né, mas com um bom planejamento de vida, né, porque a gente merece esse desfrute, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente, E vamos andar no carro do Marcelo quando terminar aqui, né? Vamos lá, pô. vamos lá. A gente já andou no carro dele. Eu ando de vez em quando, quando ele... A gente troca de vez em quando. Mas vamos desfrutar muito. E muitas viagens, cara. Eu e esse cara, eu não esqueço mais não, aquela da Paraíba, cara. Foi. Nós saímos daqui 8 horas da noite, né, para atender uma usina, tava parada a usina. Só um hiatozinho antes. Antes o cenário era eu e Marcelo no escritório, só nós dois, pouco dinheiro, e aí do nada o telefone do Marcelo toca, aí surge uma oportunidade. Vamos. Ó, um cliente grande tá querendo que a gente preste serviço. A gente nunca prestou serviço para aquele cliente, como Connect. E agora, vamos. Aí foi lá, e conta a história aí. Nós fomos e chegamos lá 1h da madrugada. Sim. Aí colocamos a usina para funcionar. Saiu o quê? Que hora? 8 horas da noite daqui. Chegamos lá 1h da madrugada, na estrada. Pisado. Aí terminou o serviço, era o que? Mas... Acho que foi 1 hora após. Foi umas 2, 3 horas da manhã, terminou o serviço. Aí, Oxi, 1 hora de serviço? Foi. Aí, amigamento, o cara é um crânio, o cara sabe o que tá fazendo. É saber qual o parafuso que vai apertar, né? O cara, quanto é o serviço? 50 mil. 50 mil por 1 hora de serviço, meu pantão. Discrimina aí na nota. Bota aí. 49.999 o parafuso. Não. R$1 do parafuso e 49.999 mil saber qual parafuso é. E aí, mas o desafio não foi esse, negão. Funcionou, beleza. Aí terminou, aí a gente vai dormir. Onde, Marcelo? No carro, velho. No carro, Muriçoca pra caramba. Eu roncando. A gente do lado de um lago, a muriçoca dentro do carro, e eu roncando. E eu sei que eu dormi. Mal eu dormi. E o Marcelo, que era muriçoca, e eu roncando do lado. Que não tinha, cara, pousada próximo. E aí enfim. E aí a gente voltou, no outro dia a gente foi lá pra uma reunião, tal, com o pessoal da usina. Da usina e depois a gente pegou a estrada e voltou direto, pô. Quando voltou, pra você ter ideia, a gente vinha tomando Red Bull, não sei se tu lembra, que foi parado pela Polícia Federal. A Polícia Federal, quando olhou pra cara do Marcelo, viu um monte de lata de Red Bull no carro aqui, viu o Marcelo com os olhos vermelhos. E olhou, e dirigindo, e eu tava no banco do passageiro, o cara disse, desce aí, vai fazer o teste aqui com você. É de onde Maceió, parceiro. Fez o teste do bafômetro, mas a gente só tava trabalhando tomando Red Bull, foi o que a gente tinha. Aí foi liberado pelo pessoal, a gente voltou pra estrada. E até hoje, né? Também com essa... Não recebemos. E até hoje a gente não recebeu desse cliente, inclusive. E assim, com essa cara, aí a polícia realmente desconfia. Tem que parar o carro meu. E aí, assim, foram diversas situações que a gente passou, né? Como o Connect e... Eu sempre falo... A quantidade de... Não, peraí, pô. Você sai de 8 da manhã, chegaram 8 da noite, 8 da noite. Chegou 1 hora da manhã, resolveu o problema, não sei o que, voltou o carro. Não pagou. Nunca pagou pra mim. Tem algumas situações que a gente já levou alguns como é que diz? Canudos. Alguns, como é que diz o nome quando a pessoa não paga? Calote, isso, obrigado, Marcos. A gente já levou alguns calotes aí na vida, né? A gente já acumulou alguns na Connect, mas isso nunca desanimou a gente, né? Porque a gente... Ninguém acreditava, pô, na Connect. Isso é muito importante de falar, né, Marcelo? Eu sempre acreditei no Marcelo, o Marcelo sempre acreditou em mim. Isso era verdade, mas ninguém acreditava na Connect. O banco não queria emprestar dinheiro pra gente, empresas não queriam vender pra gente, fabricantes grandes. A gente tinha que comprar, diversas vezes a gente teve que ir em Recife, pegar o material lá. No distribuidor para poder trazer. A gente tinha que trazer. No final a gente não ganhava nada. Mas a gente conseguia colocar nossa marca lá, né? E aí a gente foi construindo isso através dessa dificuldade. E a gente foi conseguindo manter a nossa cultura, que é o que é mais importante hoje dentro da Connect. Essa cultura do Henrique, do Marcelo, né? A gente consegue passar para os nossos colaboradores.
todos os colaboradores, eles entendem esse processo, entendem que a gente surgiu do nada, entendem desse respeito que existe entre a gente, entendem sabe qual é o nosso propósito, sabe o que a gente quer fazer, sabe o quanto que a gente qualifica, o quanto que a gente divide com os nossos colaboradores, o que a gente pode fazer de melhor para todos. Então, essa é uma verdadeira... É o que a gente tem de maior dentro da empresa. E aí, o que acontece? A gente hoje consegue realmente entregar com excelência nosso produto aí para vários lugares do país, com muito orgulho daqui de Alagoas, uma empresa alagoana. E a gente conseguiu construir um time absurdo. E hoje, a gente teve a ação do Dia dos Pais aqui na Connect, né? E aí, como sempre, eu falei, por ser um cara muito comunicativo e tudo mais, e sempre o Marcelo fala depois. O Marcelo fala menos, mas o que o Marcelo fala, ele às vezes ele pensa que eu não guardo, mas eu guardo tudo que ele fala, cara. E ele falou um negócio fantástico hoje que eu queria replicar aqui. Ele disse bem assim: ele disse, você que tem pai, você diga que ama seu pai. Beije seu pai. Pega o hábito. Pega o hábito de fazer isso, porque eu não tive o hábito de beijar o meu pai, por exemplo, e depois eu senti falta. E hoje eu viajei muito, fiquei um pouco afastado do meu filho, mas hoje eu tô reconstruindo isso aí. Ontem mesmo a gente tava jogando beach tennis com o filho do Marcelo. O Marcelo tá fazendo esse esforço de estar próximo do filho e tudo mais, mesmo com as viagens, com as dificuldades. E aí ele falou isso, mas isso eu consegui captar não só com o pai, sabe? Mas com todos, cara. A mensagem que você deixou, pra mim, com todos. E é muito importante a gente poder dizer o quanto que a pessoa é importante pra gente, né? E você é importante pra caramba pra mim, sabe, cara? Idem. E eu quero deixar gravado e registrado que eu te amo de verdade, cara. Não, você cara, é um cara gigante. Estamos juntos. Gigante na minha vida. Você fez uma transformação gigante na minha vida. Você me deu muito mais do que qualquer coisa, do que dinheiro, do que qualquer coisa. Foi oportunidade. Você nunca deixou de acreditar em mim. Se a gente tem tudo isso, se eu consigo fazer como você fala, o cara que tem visão, que desenvolve, nada disso poderia ter acontecido se você não tivesse me dado a oportunidade, se você não tivesse acreditado no meu potencial. E o mais importante, você ainda acredita no meu potencial. E saiba que é por conta disso que eu tenho a força que eu tenho de fazer o que a gente faz aqui dentro dessa empresa. Muito obrigado, irmão. Eu te amo de verdade. Tamo junto. Viu? Para sempre. Caraca, mano. Tamo juntos. Por isso que a gente até hoje deu certo. E vai dar até o dia que Deus quiser. Se Deus quiser. É só o começo. É só o ensaio. Que Deus prolongue muito a sua vida, porque tá muito tempo perto de você, cara. Sempre bom. Ei, Sempre bom. Se prepara que o que tá acontecendo na Connect Automação é só o ensaio. Em breve vai passar dos seus mais de 100 colaboradores e depois mais 200, 300 e tal. E vamos crescer muito aqui, que a gente acredita muito. Porque assim, vocês têm, eu acho que o que toda empresa precisa, né? É mais do que a unidade, né? A unicidade mesmo de propósito, de missão, é ter as entranhas mesmo no bem-estar de todos. Então vocês se respeitam muito e isso é muito importante e é valor, né? Não é um ensaio, não é uma expectativa, nenhuma nada. Isso realmente é a vida de vocês. Vocês são um exemplo, né, real dentro da empresa. E eu fico muito feliz. Aí eu vou puxar a sardinha aqui depois desse momento de emoção, dizer que aqui o Potência Podcast é um patrocínio desses dois caras aqui, da Connect Automação. E a gente fica muito feliz pela essa trajetória de vida. E é muito inspirador. Demais, cara. Eu gosto muito inspirador. E por estar do lado de um cara como esse. Agora eu quero aproveitar para fazer uma pergunta pro Marcelo. O Marcelo é um dos caras aqui mais serenos que eu já vi na minha vida. A coisa mais difícil de você fazer é tirar o Marcelo do sério. Ele é um monge. É muito raro você ver o Marcelo. Até os colaboradores da gente brigam. Quando o Marcelo se exalta um pouquinho, todo mundo para na hora. Porque, peraí, se o Marcelo se exaltou um pouquinho, alguma coisa aconteceu de errado. Como é que você faz, hein, bicho, pra ter essa serenidade, essa calma, essa tranquilidade? Qual é o mistério disso aí? Cara, é um dom que eu tenho na realidade, sabe? É uma coisa que eu tenho uma paciência, um controle, né? Eu procuro ter um controle emocional bom, né? Pra não sair fora de mim e falar algo que não deve, sei lá, chatear alguém, enfim.
procuro um controle, né, para conviver melhor. A mente Né? do Marcelo deve funcionar 300 vezes mais rápido que a do resto do mundo. Porque para ter esse controle, você tem que pensar muito rápido, né? E uma coisa que eu me orgulho muito, cara, é no DDS a gente vê a quantidade de colaboradores. Cara, eu estive essa semana observando isso aí, caramba. É onde cai a realidade, o quanto nós crescemos, né? O quanto foi desenvolvido um trabalho, né, com muita luta e eu acho que essa luta nunca acaba, né? Cada vez que você cresce, você tem que lutar mais ainda, mais além para manter, né? E, cara, é muito bom a gente ver os colaboradores participando junto com a gente, vestindo a mesma camisa, vestindo a camisa, né, da empresa, buscando junto com a gente, né? Remando o mesmo barco, remando né? o mesmo Como o barco, Marcelo sempre né? fala. O mesmo barco, cara. Então, a gente fica feliz com isso, né? E meter bronca, cara. Trabalhar é o que resta, né? É a luta. A gente não vence sem uma batalha sem luta, né, cara? Tem que lutar mesmo para vencer a guerra, né? Então, vamos à luta. Incrível história de Marcelo Renato, meu amigo, meu sócio, meu irmão, minha referência, assim, como ser humano. É um cara que pensa muito nas outras pessoas, inclusive. Sempre foi muito humano esse cara, sabe? Sempre foi muito humano. Sempre foi muito pé no chão, inclusive. Minha referência. Eu, por ser um pouco mais sonhador, Jorge, eu acho que era muito mais fácil eu sair dos trilhos se eu não tivesse essa referência aqui do meu lado o tempo todo aqui, sempre me mostrando como é que deve estar, né? E o Marcelo, eu não tenho uma referência na minha vida de amizade maior do que esse cara aqui perto de mim. Não tem. Assim, eu tenho muitos amigos, mas eu acho que se existe nível de amizade, não tem, cara. Eu não consigo entender um cara que tem o maior nível, o maior respeito. Por mais as correrias de avião, a gente se afasta bastante. A gente viajou, há 2 anos atrás, a gente viajou a primeira vez de avião, a gente tirou até a foto, e essa foto ela é replicada aqui dentro da empresa. Eu vi a foto que tem eu e ele abraçado. Aquilo foi um momento icônico pra gente, porque foi a primeira vez que a gente viajou de avião junto. E a gente nunca tinha viajado, portanto, correr para um ponto para o outro, tá cada um. Quando a empresa começou a crescer, aí foi que a gente começou a se afastar ainda mais, assim, de cada um tomar conta de uma coisa. E aí, esse cara sempre foi uma referência muito grande para mim. É muito importante ter ele aqui, contar a história dele, contar essa história desse menino que saiu lá de interior, para os nossos colaboradores que vão assistir isso aqui, que saiu lá de Canhotinho, que trabalhou desde criança, que teve que vender na adolescência, que deu o melhor que podia para a família a vida todinha, que lutou pra caramba, que foi o cara que desenvolveu um trabalho fantástico, é referência na área de automação, vários lugares que a gente passa. O nome do Marcelo é muito, muito respeitado e eu acho isso incrível. Você tem ideia, tem gente que a gente tá fechando contrato com empresas agora, contrato de anual, pro cara ter o Marcelo dentro da empresa por 15 dias, pô. Isso aí vale muito a pena falar. É o Cristiano Ronaldo da automação. Esse cara é fantástico e eu tô feliz pra caramba de ter você, viu? Muito bom, muito bom. E o mistério desse profissionalismo todinho também é importante a gente descobrir, né? É luta, né, cara? É muita luta, muita dedicação, né? E são sementes plantadas lá no início, né? E hoje a gente colhe os frutos dessa semente, né? Então é muito bom. São as conquistas. Sabemos que não sabemos de nada, né? A cada momento nós estamos aprendendo, né? E tem que ir em busca mesmo, cara, do conhecimento. Eu sempre falo para os colaboradores que querem entrar nessa área da automação, cara, luta, cara, tem que ir em busca, não adianta, né? A gente só conquista as coisas quando a gente vai à luta. Sem isso aí, se você colocar uma rede na varanda de sua casa, os conhecimentos não vêm. Tem que ir em busca mesmo, cara, né? A gente sabe que não é fácil, né? Hoje o conhecimento é enorme, né? Porque hoje você tem que diversificar o conhecimento, conhecer vários fabricantes, equipamentos, e aí você tem que desenvolver, porque ao chegar ao cliente, você tem diversos equipamentos, diversos fabricantes. Então você tem que ter um certo domínio disso aí,
para você resolver os problemas, que são imensos, né? Então, tem que ir à luta, cara. Como a gente faz até hoje, não? É isso aí, meu irmão. E que Deus abençoe que a gente continue cada vez mais. Não Eu digo tem todo dúvida. lugar que eu vou que esse aqui é o homem da minha vida, viu? Eu Uma não vou vez- me meter nesse relacionamento. Desse jeito. Teve uma vez que eu fui dar uma entrevista na Respeito. rádio, e aí, até pra quebrar agora esse clima de choro que a gente tá chorando, então, teve uma vez que a gente foi dar uma entrevista na rádio, logo cedo, às 7 horas da manhã, e aí o Marcelo ele tem um hábito de chegar muito cedo na empresa, ele é o primeiro que chega, né? E aí ele já tava aqui na empresa, eu tava na rádio dando uma entrevista, e aí o cara perguntou bem assim, como é que é a sociedade? E eu disse, olha, sociedade é algo muito difícil, mas tem como dar certo, e o exemplo é a minha sociedade com o Marcelo. Porque a gente tem uma relação de respeito tão grande que faz com que a gente se ajude e acaba virando um casamento. Então, é praticamente um casamento sem sexo. O Marcelo, por exemplo, é o homem da minha vida. Eu falei bem assim na rádio. E aí o cara falou na entrevista. Quando eu cheguei aqui, ele tava aqui na Conecta, assim que eu entrei, ele falou, ô bicho, tu tava na rádio dizendo que eu era o homem da tua vida, velho. Poxa, bicho. Comprometeu o cara, irmão. Pô, tá dizendo que eu sou o homem da tua vida e tal. Isso é... Mas eu acho que uma coisa interessante, Henrique, é a nossa amizade tá acima de muita coisa, de negócio, de tudo. Então a gente supera muita coisa em função disso, sabe? O relacionamento. Porque muitas sociedades, né, as pessoas só visam o negócio. O lucro. Lucro, não dá certo, a coisa começa a desandar, você começa a se afastar, começam os problemas. E às vezes muito dinheiro também, né? As pessoas começam a, não, vou deixar esse cara fora, tal. Mas a gente não, cara. Eu acho que a gente até hoje, nas dificuldades, nos momentos bons, a gente sempre tá aí, junto. Nunca tivemos problemas de briga por algo da empresa, não. A gente sempre senta, conversa. Acho que é a melhor forma, é o diálogo, cara. Com o diálogo a gente chega em tudo que é lugar. As portas se abrem, né? Então, as coisas fluem melhor quando existe o diálogo. Onde não existe o diálogo, existe o conflito, né? Não tem diálogo, existe o conflito. E é assim, a gente tá remando nosso barco, né? Sobe, desce, e a gente tá controlando. Graças a Deus. E esse cara aqui, fantástico. Eu sempre digo para ele, cara, eu que estou aprendendo com você. Eu que estou aprendendo com você. Eita, mas é uma realidade, é uma energia. Eu sou de uma geração, ele é de outra geração, né? Eu tenho que entender isso. Dos gordinhos, né? Então é importante a gente se integrar, né? É muito importante isso. E é assim, vocês me lembram a série da Fórmula 1, né? O Hamilton com o Bottas lá. O Hamilton, assim, sempre tá na frente no sentido de estratégia, né? Até de responsabilidade dentro da equipe, mas o pensamento sempre é do time, é da equipe da Mercedes. E o Bottas muitas vezes teve que renunciar algumas vezes por questão estratégica, por reconhecer papéis, né? Dentro da estratégia marca, bicho, vou ficar um pouquinho aqui, né? Agora de lado, para o Hamilton um pouquinho mais na frente, mas o Hamilton também negocia com o Bottas para o time ganhar. E cada um entende muito bem a sua estratégia e o seu papel dentro do jogo geral, né? Então, assim, eu percebo muito essa sinergia de vocês aí. É muito importante isso, muito inspirador, de verdade. É isso. E foi muito incrível, né? A gente tá chegando ao fim agora do nosso Potência Podcast. Mais uma mentoria, mais uma vez que eu chorei nesse podcast, já pela 20ª vez. Mas é bom porque aí dá audiência. Foi muito bom ter aqui o Marcelo, até porque o Marcelo é o cara que não está nas redes sociais, o Marcelo não está em lugar nenhum. Você não vê o Marcelo não é um cara que gosta de se exibir, não gosta de falar, ele gosta de trabalhar, ele gosta de ser técnico. Cientista. E aí cada vez mais eu quero trazer o Marcelo à exposição dessa forma, porque eu sei que a história dele pode influenciar muito os nossos colaboradores e muitas pessoas agora que vão ser impactadas com essa história e saber que pode chegar lá, né? Pode chegar. Isso é muito importante. E luta, gente. É o que eu sempre falo. Tem que lutar. Vamos lutar para a gente crescer, para a gente vencer. É isso que a gente tem que fazer. Show de bola. Pois é. Marcelo, deixa aqui seu Instagram, seu TikTok. Aí é complicado. Aí fica complicado. O Marcelo,
TikTok, Instagram. O Guide o dele. TikTok que instalou no celular do Marcelo foi eu, sabia? Olha pra Instalei ele. pra ele assistir o TikTok. Mas O acho pessoal ele faz dancinhas lá no TikTok, segue ele, né? que o Marcelo tá escondido em todas as redes sociais. Inclusive, eu tô pegando no pé dele agora pra ele usar o LinkedIn, né? Disse, Marcelo, vamos usar o LinkedIn. Pra ele Porque dançar lá no o LinkedIn, pelo menos, TikTok, é uma rede social importante É pra verdade, é utilizar. estratégia. E aí, mas cara, é um jeito que eu admiro pra caramba, né? Eu admiro muito. Foi E muito é bom isso. ter você por aqui, viu? Pra mim foi excelente, cara. Deus te E abençoe. dessa forma, me ajuda, né, cara? Vai se A comunicando. comunicar. Pois é, muito obrigado. Então viu? vamos gravar mais uma hora. Continua. Não, Que Que Deus abençoe você, que nos abençoe, que Deus permita que eu possa estar perto de você cada vez mais e que agora essa nova estrada que a gente está construindo lá no Pará dê novos frutos igual a gente conseguiu aqui em Maceió, né? Que vai dar tudo certo. Se Isso. Deus quiser, Pa- estaremos juntos lá. E parabéns, cara. Eu tenho que agradecer a você pela sua iniciativa. Você foi que buscou toda esse desenvolvimento, né? Na realidade, foi você que buscou, criou, e eu só auxiliando de alguma forma. Mas mestre. parabéns pela sua criatividade. Você é um cara fantástico. Eu sou um dos grandes admiradores de você como pessoa, como profissional. Você é fantástico. Me orgulho de estar ao seu lado. Putz, caramba, ganhei meu dia, ganhei o ano. E olha que tu é feio. Você é um viu? cara incrível. Declaração de A amor. maior referência, sua maior referência falando isso, muito obrigado, cara. Eu também, você sabe que é a mesma coisa, né? Do mesmo jeito. É idem. Assim, vou ser bem sério nesse quadro agora, pessoal, do Potência Podcast. Eu me sinto aqui meio que segurando vela. É assim que eu me sinto aqui nesse capítulo aqui do Potência Podcast. É o quê? É o 50º, é o Eu não sei que programa Você mais tem eu que perdi. contar, porque como a gente chegar nos 100, pelo menos pegar um bolinho danado desse aqui pra comemorar, né? Pois é, esse foi mais um Potência Podcast. Eu, @Erickson Henrique, @Carlos Jorge Maceió. E a gente pôde trazer aqui essa grande referência na minha vida, Rapaz, E o nosso adorei esse patrocinador negócio aqui. da bicho. Connect Automação e @Connect Auto na internet. Olha, Viu? a Marquinhos arrebentou, bicho. Aperta o botão, sai esse negócio aqui. Vocês fiquem Vamos. com Deus e até a próxima. Valeu, um abraço a todos.